E nós vamos ler, a princípio, os versículos 18 e 19. E mantenha a Bíblia aberta, vamos conversar hoje um pouco sobre a palavra do Senhor e como é importante o que Paulo nos diz aqui para os tempos de hoje, em especial também. Todos encontraram Filipenses 3, 18 e 19. Amém? Amém. Filipenses 3, 18 e 19. Diz assim: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que se fizeram inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Vamos orar. Senhor, pedimos a Tua direção, a Tua bênção, pedimos que o Senhor nos ajude a entender a palavra e aplicarmos a Tua palavra conforme o Teu propósito neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Inimigos. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Qual seria a diferença entre ser inimigo de Cristo e inimigo da cruz de Cristo? Existe uma diferença aqui. Paulo, antes da sua conversão, ele era inimigo de Cristo. Tanto que quando ele tem um encontro com o Senhor, lá em Damasco, na estrada de Damasco, o Senhor diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele era inimigo de Cristo. Existem alguns que se fazem inimigos da igreja do Senhor, inimigos do cristianismo. Mas existe também aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. O inimigo de Cristo está fora da igreja. Ele pode ser identificado. Ele fala mal da igreja. Ele fala mal do Evangelho. Ele fala mal de Cristo. Mas o inimigo da cruz é aquele que substitui a cruz. E esse está dentro da igreja. Esse prega um evangelho onde a cruz não é o centro da palavra. E Paulo, ele diz que ele chorava porque muitos tinham se feito o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Paulo lá, vamos abrir em 1 Coríntios, no capítulo 2. E Paulo, ele dá um testemunho dizendo o seguinte, no versículo 1. E eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. A cruz era o centro da pregação do apóstolo Paulo. E ser inimigo da cruz de Cristo é você omitir a cruz. O Israel falou algumas coisas aqui e em tudo ele disse assim, importa nascer de novo, Jesus morreu, Jesus foi crucificado, o sangue foi vertido, não adianta o legalismo, você precisa de um encontro com Jesus, é a pregação da cruz. Mas quando se omite o escândalo da cruz,
você torna nula toda a pregação do Evangelho. Paulo ele diz assim que lá em Filipenses, vamos voltar lá para Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim: pois como já lhes disse repetidas vezes, que na verdade todas as epístolas que nós encontramos no Novo Testamento, em algum momento demonstram que líderes haviam se levantado na igreja e eram inimigos da cruz de Cristo. Por isso que Paulo fala, repetidas vezes eu tenho dito, com lágrimas, porque parecem irmãos, né? Mas se fazem inimigos da cruz. Sabe, quando o centro de uma igreja não é Jesus e a cruz, vira outra coisa. Vira uma sinagoga, vira uma entidade filantrópica, vira um local de palestras, um grupo de autoajuda, mas se não houver ali o escândalo da cruz, não é igreja. E se na mensagem não estiver dito sobre o que Jesus fez, não é pregação. E a pessoa se torna inimiga da cruz por omitir a cruz e substituir essa mensagem por outra coisa. E Paulo ele continua dizendo, versículo 19, né? Os que se fizeram inimigos da cruz, como é que a gente vai vê-los? O destino deles é o quê? Perdição. A perdição. Se você é inimigo da cruz de Cristo, você está largamente caminhando para a perdição. Por quê? Sem passar pela cruz, você está condenado. O destino deles é a perdição. Você pode cantar, você pode orar, você pode ter um monte de preceitos, mas se não passar pelo escândalo da cruz, você está perdido, e qualquer líder está perdido. Ele continua declarando como são estes. Ele diz assim, o seu Deus é o estômago, é o ventre. Por que será que Paulo fala que aqueles que são inimigos da cruz, nesse caso aqui de Filipos, o Deus deles não é o nosso Deus, né? O nosso Deus é soberano, criador, imutável, poderoso, salvador, mas o Deus dos inimigos da cruz é o estômago. Porque na igreja primitiva havia uns pregadores que Paulo chama de cães, que pregavam preceitos relacionados a todo o sistema digestivo, ou digestório, né, como seria o correto, que vai da boca, passa pelo estômago, intestino e é liberado como algo que deve ser enterrado ou colocado no esgoto. E tinha aqueles cujo Deus era o estômago, eles estavam preocupados com preceitos alimentícios do Velho Testamento. Eles queriam impor a circuncisão, eles queriam impor a lei, eles queriam impor ordenanças gastronômicas. E Paulo diz, estão tirando a cruz e colocando isso no lugar. O Deus deles é o estômago. E Paulo ria disso.
Israel falou agora há pouco dos fariseus, né, que se preocupavam com preceitos e esqueciam os valores espirituais, né? E Paulo, acho que ele olhava isso e pensava, mas quem melhor para entender isso do que eu? Vamos abrir um pouquinho antes, no capítulo 3, a partir do versículo 4. O que diz ali? Ele diz assim, Filipenses 3, 4. Embora eu mesmo, Paulo, né, tivesse razões para ter tal confiança na carne, ele está falando. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E ele começa a descrever qual era a sua vida. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Ele era um fariseu. Quanto ao zelo, perseguia a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele fala, olha, eu era assim. Daí no versículo 7 ele diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E olha agora, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, o fato dele ser fariseu, o fato dele ser irrepreensível na lei, o fato dele ser cumpridor, o que ele diz? Tudo isso para mim é esterco. Olha que coisa pesada, né? Porque acima de tudo está a cruz. Né? Ele continua dizendo assim no versículo 9, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé e não na lei, porque tudo isso é o quê? Esterco. Não sei como é que está aí na tradução dos irmãos, esterco, escória, refúgio. A palavra melhor é esterco, porque logo depois ele fala aqueles cujo Deus é o ventre. E o resultado disso é o esterco. E estes são os inimigos. Paulo diz que ele chorava porque haviam inimigos da cruz de Cristo, cujo destino, que sem Cristo o destino é a perdição. Versículo 19, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o ventre, é o estômago, porque eles estão mais preocupados com isso do que com a cruz do nosso Senhor. E eles têm a terceira coisa ali, né? Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. O que é ter orgulho do que é vergonhoso? Às vezes a gente sente vergonha alheia, né? Não sei quantos aqui já sentiram vergonha alheia. De situações que para alguns na sua devoção é a maior e melhor coisa diante de Deus. E propagam, como os fariseus propagavam, serem cumpridores da lei. E Paulo olhava, nossa, mas eu era muito melhor em termos de cumprimento da lei. E tudo isso para mim é esterco. Que vergonha alguém bater no peito, alegando justiça própria.
Paulo ele diz assim que, no versículo 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando na angústia do apóstolo Paulo, né? Porque como que nasceu a igreja de Filipos? Os irmãos se lembram? Essa carta que nós lemos agora é aos Filipenses. Então vamos lá em Atos, ver o nascimento da igreja. Atos capítulo 16, a partir do 11, é o nascimento da igreja de Filipos, que era uma cidade, que era uma colônia romana, era uma cidade gentílica, era uma cidade que não tinha nada a ver com a velha aliança. E Paulo chega lá, vamos ler um pouquinho, diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Então eles chegam em Filipos, vão para a beira do rio, e os irmãos conhecem a história, ele encontra Lídia, ela ouve a palavra, Deus abre o coração, porque na verdade, para entender o evangelho, não é só você pegar e dizer assim, eu quero fazer parte da igreja, eu quero ajuda para isso ou para aquilo. Não. O evangelho, como é que é ali para Lídia, no versículo 14, diz assim: uma das que ouviam, isso na beira do rio, tá? Era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Isso é muito interessante, porque ela era uma mulher o quê? Versículo 14. Temente a Deus. Ela era uma mulher temente a Deus, mas que ainda não tinha aberto o coração para entender o quê? O evangelho. Como é que pode ser isso? Me dá muito medo quando eu vejo isso, né? Pessoas tementes, né? Eu temo a Deus do céu, eu tomo todo cuidado para fazer tudo certinho, máximo certinho, porque eu tenho muito temor de Deus. Mas você entendeu o evangelho? Porque se você vai numa seita, eles dizem que teme a Deus. Se você vai numa religião não cristã, eles dizem que teme a Deus. Se você vai aí na rua e faz uma entrevista e pergunta o que você pensa de Deus, eu temo a Deus. Mas tem que haver um milagre que se opere no coração e a pessoa compreenda a mensagem da cruz. Escândalo da cruz. Ninguém vai entrar no céu sem passar pela cruz, sem entender o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Por isso que a doutrina mais atacada pelo diabo, e é o cerne de toda seita, é a cristologia. Os irmãos sabiam? Podem olhar todas as seitas. Todas elas apresentam um Cristo distorcido. Ou um Cristo que não fez a obra completamente na cruz, ou um Cristo que não tem a capacidade de salvar eternamente, ou um Cristo que não é o Filho de Deus, ou um Cristo que está fazendo alguma coisa agora porque ele não teve capacidade de fazer quando veio. E a Bíblia diz que ele consumou a obra da cruz. Não restou nada mais para ele fazer.
E essa mensagem tem que entrar no coração. Eu posso ficar aqui, horas, pulando e falando dos detalhes do bichinho que comeu a boboreira. Carolas. E daí no final eu posso dizer para vocês, então, o que vocês acham disso? Ah, legal, olha lá. E eu vou sair daqui sabendo do bichinho da boboreira, né? E o pessoal vai sair sabendo do bichinho da boboreira, discutindo o tamanho do peixe que porventura engoliu a Jonas. Ou eu vou sair daqui imaginando por quanto tempo o sol parou quando Josué orou. Eu vou sair daqui pensando assim, quantos minutos o povo levou para atravessar o Mar Vermelho. Posso falar sobre tudo isso. E o pessoal vai chegar em casa e vai dizer, nossa, que bênção! Eu nem sabia que o Mar Vermelho tinha congelado de um lado e do outro lado, e o povo passado pelo meio. Eu pensei que ele só tinha ficado flutuando as paredes e não congelado. E sabe o que vai ser isso? Pura curiosidade. Se não for anunciado a morte, a ressurreição e a necessidade de renúncia e entrega total do ser a Deus, o Evangelho, de fato, não foi pregado. Irmãos, estão percebendo? Deus abriu o coração de Lídia, ela entendeu, e daí ela chamou Paulo para sua casa, e Paulo depois, quando estava andando na cidade, encontrou lá uma escrava endemoniada, expulsou o demônio, foi parar na prisão encontrou um monte de bandido, e lá na prisão, ele com a sua própria vida, testemunhou da morte e ressurreição de Jesus, que ele ficou amarrado num tronco que poderia simular a cruz, e foi colocado num lugar bem interior da prisão, e lá ele cantava louvores a Deus com Silas, quando Deus fez um terremoto que pode simbolizar a ressurreição, e as portas se abrem e ele sai, e o carcereiro quer se suicidar, e ele diz, não faça isso, e os presos estão pasmados e ninguém foge, e Paulo prega o Evangelho através da sua própria vida. E olha só a igreja de Filipos, tinha Lídia, tinha a ex-endemoniada, tinha o carcereiro suicida, tinha um bando de bandidos que estava preso e que acabaram ficando admirados do poder de Deus, e ali Deus inicia a igreja através de Paulo, e muito tempo depois Paulo escreve para essa igreja. Vamos lá para Filipenses de novo, né? E Paulo diz assim, abra em Filipenses. No capítulo 3, Paulo ele diz assim, Filipenses capítulo 3, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Significa que ele escreveu de novo as mesmas coisas. Ele repetiu, para entender bem. E olha o que ele escreve. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Paulo diz, cuidado com os cães. Imagine Paulo, que
foi açoitado, que foi humilhado, que foi colocado no cárcere em Filipos, que lutou para libertar uma endemoniada, que lutou para pregar para aquele homem que queria se suicidar, o carcereiro, e funda aquela igreja, e agora entram cães, que são obreiros, inimigos. Inimigos do quê? Da cruz. Os irmãos sabiam que é muito mais fácil lutar contra um inimigo aberto e escancarado de Cristo, porque ele está do lado de fora, do que lutar contra o inimigo da cruz. Porque ele vai pregar, o inimigo da cruz, ele vai pregar o evangelho da prosperidade. O inimigo da cruz, ele vai pregar o evangelho da autoestima. O inimigo da cruz, ele vai falar sobre tudo, menos a cruz. Tudo. Mas não vai pôr o dedo na ferida. E não existe, irmãos, verdadeiro evangelho, se não houver um chamado, um apelo, para negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir a Jesus. Entregando a vida a Jesus. E interessante, né, a devocional de hoje, porque o Israel ele falou que o dízimo é muito pouco. Embora o dízimo seja a 10ª parte, é aquilo que Deus falou, e é uma doutrina do Novo Testamento, né? Nós devemos ser dizimistas. Só que Deus quer 100% do nosso ser. Então, mesmo quando você administra os 90% que permanecem nas suas mãos, tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus, na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus. Deus quer 100%. 100% do nosso tempo, 100% do nosso corpo. Por isso que lá em Romanos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, no capítulo 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Ele quer tudo. Quer o vosso culto racional, Ele quer a nossa mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor quer tudo de nós. Por isso que Jesus fala assim: esforçai-vos por passar pelo caminho estreito, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler novamente. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, era triste para Paulo ver isso, né? Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Feche seus olhos. E eu queria saber na sua escala de prioridades a respeito daquilo que você fala quando você dá testemunho da sua fé. Em que ponto está a cruz do Salvador? O apóstolo Paulo ele nunca aliviou, né? Quando ele fazia apelo, ele dizia: olha, você precisa morrer para que você possa ter uma nova vida.
Quando Pedro pregava, ele dizia: arrependei-vos, né? Confessem os seus pecados. Quando João Batista pregava, ele dizia assim: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e creiam, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem do Evangelho. Tudo menos do que isso. É uma tentativa de acomodar as coisas para que seja fácil a entrada na organização chamada igreja. Só que, do ponto de vista bíblico, a igreja não é uma entidade, uma organização, ela é o próprio corpo de Cristo. E para entrar no corpo de Cristo, você tem que morrer para esta vida e ser ressuscitado para uma nova vida. Você já fez isso? Essa entrega total e absoluta? Ou você tem se feito inimigo da cruz? Vamos orar. Senhor, obrigado pela mensagem, Senhor, da cruz. Obrigado porque compreendemos que se nós não morrermos, não podemos viver. O Senhor mesmo ensinou que a semente tem que ser plantada, ela tem que morrer para que produza. E se não morrer, fica ela lá, somente, sem vida. Pedimos então a Deus que nós possamos ser aqueles revividos pelo Teu poder e pela Tua graça. Que sejamos o testemunho daqueles que passaram pela morte do velho homem para a ressurreição do novo homem contigo. Nós te pedimos isso, ó Deus. E se alguém ainda não fez esse compromisso contigo, que possa fazê-lo. Em nome de Jesus. Amém.